Olá, quarto ano A, tudo bem com vocês? Então, vamos para outra semana de atividades, a 20ª semana, certo? Então, nós estamos ainda em agosto, hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto. Eu já troquei a figura aqui, ó, tá vendo? Essa figura agora ela é relacionada ao dia de hoje. Hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude, né? A importância dos nossos jovens no mundo, do futuro desses jovens, jovens como você, por exemplo, né? Então, hoje, quinta-feira, na nossa aula 1, nós temos atividade do livro de português e matemática impressa. Então, aqui na língua portuguesa, nós vamos fazer um estudo da língua. Nós vamos aprender sobre aposto. Tá vendo aqui, ó? Aposto explicativo. O que é um aposto? Aposto é como se fosse uma explicação a mais, né? Se a gente tirar essa explicação, ela não vai fazer falta, né? Mas então ela é uma explicação a mais que eu coloco numa frase. Nós vamos fazer, enquanto você faz o exercício, você vai percebendo esse tipo de frase, né? De pedaço que é colocado na frase. Aqui você tem um trecho para ler, né? Eu vou ler com vocês, mas em casa vocês leem de novo. Meu avô, que sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar a história de Ioporanduja, o sapo pidão. Lembra dessa história? Pois é. Então aqui você tem algumas questões para responder a respeito desse trecho aí que eu acabei de ler, esse pedacinho do texto. Está perguntando que convite foi que o narrador recebeu, né, do avô dele. O que o avô do narrador fez em sequência, depois que convidou ele, né, para sentar lá perto da fogueira. E letra C, sobre quem é a história, né, contada pelo avô do narrador. De quem era a história, sobre o quê? A número 2, você vai. Agora começamos a falar sobre o aposto. Após o nome Oporanduja, há um sinal de pontuação. Então você vai fazer o quê? Você vai lá no pedacinho do texto e vai fazer isso aqui, ó, circular esse sinal de pontuação. Depois, na letra B, você vai marcar qual sinal de pontuação que está lá, se é a vírgula, interrogação ou exclamação, certo? E letra C, você vai sublinhar as palavras que estão depois do sinal de pontuação. Vamos lá dar uma olhadinha? Então, aqui, ó. Já está até feito aí para dar o exemplo. Então, nós temos aqui, ó, tá escrito Oporanduja, certo? Aí tem uma vírgula e depois tem escrito sapo pidão. Você está observando que esse pedaço aqui, ó, o sapo pidão, ele está fazendo explicação sobre a palavra Oporanduja. Está explicando o que é o Oporanduja, que era um sapo pidão. É uma explicação a mais. A gente chama isso de aposto, tá? Quando a gente chama uma explicação, eu poderia só falar Oporanduja, certo? Mas não. Aí foi lá e explicou que ele era um sapo pidão. Então, quando a gente faz esse tipo de explicação, a gente chama isso de aposto. E sempre assim, ó, separa com vírgula e depois vem a explicação. Pode ser no final da frase, como está aí, ou durante a frase, tá? Então, nós temos aqui, aí você vai fazer esse 2 baseado, né, em relação a esse trecho aqui, certo? A número 3 diz assim, que você deve copiar aquele trecho lá em cima, sem a parte que você sublinhou, tirando essa parte, e sem o sinal de pontuação que você circulou. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai copiar toda essa parte aqui, só que aí você vai tirar a vírgula, né? Vai acabar, e esse aqui, vai terminar no ponto ali, né? Essa parte. Você viu? Quando você tira aí, vou ler só um pedacinho, ó. Da fogueira e começou a contar a história de Oporanduja. Aí vai terminar aqui. Aí você tem que copiar isso lá na resposta da número 3, tá? Sem essa parte aí do aposto, que é a parte explicativa a mais. Você reparou que não faz diferença? Assim, não vai fazer uma grande diferença? Pois é, o aposto ele não é uma coisa totalmente necessária. Ele é algo para explicar a mais, né? Sobre alguma parte da frase ou do texto que a gente quer. Mas se tirar, também não faz falta. E é isso que fala aqui, ó, né, nessa número 4, na próxima página. Essa parte aqui do número 4, vocês não se preocupem, não precisa ficar copiando isso aqui, e é só para pensar junto, tá? Até deixei com a resposta aí, porque é só para pensar. Ó. Quando você copiou o texto, né? O texto lá, tirando aquela parte do o sapo pidão, que ficava depois da vírgula, que é o aposto, o texto ele continua a fazer sentido? Claro que continua, né? Porque aquela explicação a mais, ela não era totalmente necessária, ela não era essencial, né?
Ainda é possível responder a todos os itens da atividade 1? Sim, né? Dá para perceber quem era o narrador, o que o narrador pediu, qual foi a conversa entre o avô e o narrador, né, o neto lá. Continua sendo a mesma coisa. Podemos afirmar, então, que a parte sublinhada não é essencial, ou seja, sem ela, continua tendo sentido. Podemos sim, né, dizer que continua fazendo sentido. Então, isso é um aposto. Aqui tem até a explicação para vocês. Em uma frase, a palavra ou termos que apresentam uma explicação, um esclarecimento, um detalhe ou uma informação que não é essencial ao sentido do texto é chamado de aposto explicativo. Na escrita, o aposto explicativo aparece isolado, ou seja, ele aparece separado, né, do restante da frase por meio de um sinal de pontuação. Então, sempre que eu tiver um pedacinho da frase que eu vejo que ele está dando uma explicação a mais, e se eu tirar ele, ele não vai fazer diferença sem ele, isso aí é um aposto, tá? A número 5 até pergunta sobre isso. Pode-se concluir, então, que a parte do trecho que você sublinhou é um aposto explicativo, uma informação que muda o sentido do texto ou um vocativo? Vocês lembram do que é vocativo? Aquilo que a gente já estudou, quando eu faço um chamamento, é outra coisa, tá? Então, número 6. Onde mais há aposto explicativo no texto, né? Então, nesse texto 2 aí, você acha que há mais algum... Aliás, no texto 2 lá do Poranduja, né? Tem algum outro lugar que tem também apostos? Ou seja, pedacinhos explicando a mais, mas que se eu tirar não vai fazer diferença? Então, você pode dar uma olhadinha lá e se achar, você coloca aí, tá? A número 7, você vai fazer o quê? Você vai pegar essas frases que estão aqui, ó, e vai sublinhar onde tiver aposto. Ou seja, onde tiver uma parte explicativa que não é tão necessária assim. Vou fazer só a primeira aqui com vocês, tá? Joana, filha de Léo, tem 5 anos. Se eu tirar aqui esse pedacinho aqui, ó, filha de Léo, Joana tem 5 anos. Continua fazendo sentido, não continua? Então, esse pedacinho aí, que eu acabei de sublinhar aí, ó, ele é o aposto. É uma explicação a mais, mas que se eu tirar não vai fazer diferença. Você entendeu? Do jeito que eu fiz aí, eu sublinhei a parte que é o aposto, você vai fazer nas outras frases abaixo, tá bom? E a 8, você vai tentar criar 4 frases que contêm um aposto. Do seu jeito, não precisa ter a ver com o texto não, tá? Você vai criar frases em que você coloca uma explicação a mais ali durante ou no final. Lembrando de se separar com vírgula, tá? Do resto da frase, ok? Só para ver se você entendeu. Então, o aposto é uma explicação a mais que vem durante a frase ou no final, separado por vírgula. Essa explicação a mais, ela não faz falta se a gente tirar, tá? É só mesmo uma explicação a mais. Nessa parte de português, a gente termina por aqui hoje. Vamos para a impressa. Aqui na atividade impressa, nós temos uma temática. Aqui é como se fosse uma revisãozinha sobre várias coisas que a gente já viu ao longo deste ano, tá? Então, até coloquei ali, sempre praticando. Então, nós temos aqui número 1, que é escrita por extenso, ou seja, escrever, né, com palavras o nome dos números. A número 2 e a número 3 é número oculto. O que é o número oculto? Número escondido, que está faltando. Então, onde eu tenho essas lacunas aqui, ó, tá vendo? Esses lugares que estão aqui, você vai fazer o quê? Você vai completar com o número que está faltando na continha, tá? Essa número 2 tem misturada continhas de adição, subtração, né? E a número 3 é só multiplicação. A número 4 e a número 5 são 2 probleminhas aí para você ler. Lembre-se que os problemas a gente lê como se fosse uma história, pensando sobre ela, imaginando, onde nós temos aí que fazer alguns cálculos para responder a pergunta. Sempre preste atenção bastante na pergunta, ok? Então é só isso, é como se fosse uma revisãozinha sobre vários assuntos que a gente já viu, ok? Então por hoje é só, espero que vocês continuem praticando direitinho aí, tá? Até a próxima!